mais. Esse é o Explanamente número 17 e o tema que a gente vai abordar hoje é a parábola da moeda perdida. Antes da gente começar, tem aquele procedimento. Curte, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a palavra do Senhor se espalhe. Desde já agradeço o apoio de cada um de vocês. Pois bem, vamos ao texto de hoje. O texto de hoje está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 8 até o versículo 10. E diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. A palavra de hoje é sobre arrependimento. Esse é um tema que, infelizmente, não é muito bem visto mais. Nós, seres humanos, somos extremamente egocêntricos e, cada vez mais, o nosso mundo tem se tornado antropocêntrico. O homem tem se tornado o centro de tudo. Nossas capacidades, nossas conquistas, aquilo que fazemos tem ficado importante no mundo. O homem é grande, a ciência é maravilhosa. Existem alguns momentos na palavra de Deus em que a grandeza subjetiva e pequena do homem se encontra com a grandeza de Deus. Um exemplo que nós temos foi a Torre de Babel, uma construção magnífica, grande, e Deus simplesmente acaba com aquilo com um simples dividir de línguas entre os homens. Se vocês não se entendem, não conseguirão atingir seus objetivos. Um outro momento que podemos citar é quando os discípulos passam em frente ao templo, olham para aquilo e dizem: olha, mestre, vejam que templo, que pedras. E Jesus, em sua soberana sabedoria, poder e majestade, diz: veem essas pedras, pois não ficará uma sobre a outra que não seja derrubada. Portanto, meus irmãos, por mais que nós tenhamos a sensação de que o homem faz coisas grandes, temos que lembrar que tudo isso é temporário e tudo acontece pela graça e pela permissão de Deus. Mas em contrapartida, percebemos que a obra de Deus não começa no orgulho do homem, mas no seu arrependimento, na sua humilhação diante do poder magnífico do nosso Deus. Quando pensamos sobre isso, vemos o quão maravilhoso é quando um pecador se arrepende diante do Senhor. E isso não é motivo de festa somente para nós, como vimos no texto, mas também para os anjos. A alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Talvez você que esteja vendo esse vídeo se encante pelas obras que você faz. Talvez quando você assiste esse vídeo, você se encante com as obras que os homens fazem. Mas maior obra é a obra do Deus que esmiuça o coração do pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados. Talvez você tenha vergonha de voltar. Talvez no seu coração haja dúvida: será que devo ir à igreja? Aquilo que eu fiz foi tão feio. Eu vivo de uma maneira tão horrorosa. Eu ficaria com vergonha deles. Se no seu coração há genuíno arrependimento, a alegria na presença dos anjos de Deus. E o que é a vida do crente, senão uma vida de arrependimento? Pois quem de nós pode dizer que não tem pecados? Quem de nós pode dizer: ei, eu aqui não peco? Todos nós somos falíveis. Portanto, nossa vida deve ser uma vida de arrependimentos. Devemos viver assim diante de Deus. Apresentar a Ele os nossos pecados todos os dias. Darmos nome a eles, de preferência, nos arrependermos deles diariamente, para vivermos sempre humilhados diante de Deus. Nunca ensoberbecidos ou cegados com relação à nossa condição humana. Quer uma dica? Quer uma sugestão? Nunca deixe o seu coração endurecer com relação a isso. Peça a Deus para que conserve o seu coração sensível à sua palavra, pois é através disso que nós reconhecemos a vontade de Deus e, consequentemente, a nossa pecaminosidade quando não conseguimos, pela graça de Deus, atingir os nossos objetivos, que é agradar a Deus. Portanto, Deus se alegra do pecador que se arrepende. Deus
Deus se alegra também do seu filho, que continua vivendo segundo a sua vontade. Que essa mensagem penetre o seu coração e que Deus o conserve sempre assim, sensível à tua voz. Deus abençoe a todos.